Em meio a tratativas de um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, sofreu uma nova troca na defesa. O advogado Eugênio Aragão anunciou que não está mais no caso. Por meio de uma nota, Aragão informou os motivos pelos quais deixa a condução da defesa de Paulo Henrique nesse caso do Banco Master. Segundo a nota, o advogado só participa de iniciativas jurídicas pautadas pela absoluta seriedade, confiança profissional e responsabilidade. O ex-presidente do BRB está preso desde o mês de abril. Ele é investigado por supostamente atuar em uma tentativa de compra do Master pelo BRB, que teria levado o Banco Público de Brasília a um rombo bilionário. Vamos ao Rio de Janeiro, começar com o Roberto Mota, está acompanhando esse caso, vai trazer suas impressões. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Ontem parecia que eles estavam a um passo de fechar a delação, inclusive com sinalizações de que poderia, entre aspas, passar à frente de Daniel Vorcaro. Hoje parece que tudo mudou, inclusive troca de advogado. Alguma coisa não deu certo. Boa noite. Muita coisa não está dando certo no Brasil, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu li a nota do advogado e não tenho certeza que eu entendi muito bem. Ele diz que eventual colaboração premiada apenas seria considerada diante da existência de provas consistentes e inequívocas. Será que isso quer dizer que o ex-chefe do BRB está fazendo uma delação que não é sustentada por provas sólidas? É mais um elemento de confusão em um processo cheio de confusões sobre o caso de corrupção mais escandaloso da República, pelo menos até agora. Pois é, e essa nota que o Mota menciona tem aspectos que deixam nós, que acompanhamos o noticiário, com muitas dúvidas a respeito de qual seria, então, a ideia do ex-presidente do Banco de Brasília nesse processo de negociação para fechar uma delação premiada. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também está acompanhando essas muitas movimentações, né? Essa roda gigante ou seria uma montanha-russa chamada caso do Banco Master, né? Porque uma hora parece que as coisas estão caminhando para que essas figuras fechem um acordo com as autoridades. Aí vira a página, troca o dia, muda o calendário, tudo diferente. Dávila, quais aspectos dessa notícia você gostaria de destacar? Boa noite a você. Boa noite e primeiro boa noite especial ao Daniel Caniato, o nosso aniversariante do dia. Obrigado, Davi. Que Deus te abençoe, muita saúde e boa noite aos meus colegas, Musa, Beraldo, Mota e a nossa querida audiência. Caniato, o que é inacreditável neste caso é como que essas pessoas que já estão presas acham que não existe já prova suficiente para incriminá-las. Parece que tanto o Vorcaro quanto o ex-presidente do BRB tem amnésia. Parece que não sabe que a Polícia Federal, que a Procuradoria-Geral da República já reúne prova suficiente para mantê-los na cadeia por muitos anos. Então, todas as delações, tanto de Vorcaro quanto de Paulo Costa, parece que quer burlar essa regra. Não, quero falar, mas não falar tudo. Falar o suficiente para me tirar da cadeia. Não vai acontecer. Já existe evidência suficiente para manter essas pessoas presas por muito tempo. Então, eu não entendo essa dança com os advogados, que não falo, mas não falo tudo, falo parcialmente. Não existe, não tem outra saída. Ou essa turma abre o bico e conta tudo o que sabe e que seja além do que já reúne as provas hoje que existentes tanto na Polícia Federal quanto na Procuradoria-Geral da República, ou eles vão mofar na cadeia durante muito tempo. Não tem outra alternativa, não tem meio termo, não tem atalho. Mas o Brasil e os brasileiros muitas vezes acreditam no milagre dos atalhos. Nesse caso, é checkmate. Ou entrega
o que a Polícia Federal e a Procuradoria ainda não sabem ou vão manter-se presos durante muitos anos. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa. O Musa já está também conectado com a gente, vai trazer as reflexões dele, tantas notícias relacionadas ao caso do Banco Master, nós trazemos aqui todos os dias, né, Musa? E aí eu só quero aproveitar a audiência rotativa aqui da Jovem Pan News, o advogado que representava o ex-presidente do BRB, advogado Eugênio Aragão, ele divulga uma nota e aí a nossa produção separa um trecho, inclusive, dessa manifestação. Ele disse que deixa a condução da defesa porque ele só participa de iniciativas jurídicas pautadas pela absoluta seriedade, confiança profissional e responsabilidade. Enfim, não rolava, pelo menos, essa confiança entre o ex-presidente do BRB e ele, né? Por isso que ele decide zarpar, cair fora. E agora, quais são os próximos passos? Bem-vindo, Musa. Muito obrigado, Caniato. Muito boa noite. Acabei de te enviar uma mensagem, mas faço público. Meus mais sinceros parabéns. Muito obrigado. Quem verdadeiramente merece. Obrigado, querido. Mota, Beraldo, Dávila e todos que nos escutam no Brasil. Vamos lá. Muito boa noite a todos. O primeiro ponto é quando acontece um evento, digamos, dessa magnitude, algo que, digamos, é grande o suficiente para atingir as manchetes dos principais meios de comunicação. A justificativa, para mim, sempre é algo irrelevante. Talvez a gente leia para entender e falar qual foi a justificativa deles, ou qual foi, em muitos casos, a cara de pau dos envolvidos com relação a isso. Nesse caso, não deixa de ser diferente. A justificativa é um mero detalhe da leitura. A coisa é muito maior. Nunca eles levarão em conta os fatos verdadeiros para se ampararem numa justificativa de uma decisão tão grande como essa. Vou trazer um pouco para o meu lado econômico. Eu lembro muito bem que eu sempre bati nessa tecla durante a pandemia, quando os burocratas ali falavam: não haverá inflação pós-pandemia, depois a inflação será transitória, depois ela será persistente e depois ela será realmente muito persistente. Ou seja, eles mentem. Os burocratas, no geral, mentem, em casos de grandes proporções também, até mesmo para tentar trazer um pouco de calmaria em meio a esse caos tremendo. A verdade é que a coisa está ficando grande demais para conter as informações. Não que eu esteja crente nas instituições, muito pelo contrário. Nelas eu continuo completamente cética. Mas as informações descentralizadas com tantas pessoas envolvidas, Caniato, como eu mencionei ontem e antes de ontem a respeito da teoria dos jogos, parece que começa a fazer pressão em todo mundo. É como uma onda que toma uma proporção grande. Eu, infelizmente, não tenho essa convicção que o Dávila apresentou de que eles ficarão presos durante muito tempo. Não tenho isso. Mas, de qualquer maneira, essa onda está vindo. Tentarão barrar de qualquer maneira, tentarão mudá-la de direção. Mas quando ela é tão descentralizada, a coisa se torna impossível. O primeiro passo é fazermos essa onda continuar grande e crescendo em direção às delações. Depois, o segundo passo das condenações é outro tema que conversaremos adiante. Sem dúvida. O Cristiano Beraldo também está com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Vamos apresentar esse estúdio bonito para o pessoal que nos acompanha pela TV e pelas plataformas digitais. O Beraldo está aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, Beraldo. Uma ótima noite a você. A notícia em destaque, a saída do advogado que representava o ex-presidente do BRB. Eu até mencionava com os colegas comentaristas, a notícia de ontem indicava que o ex-presidente do BRB estava a um passo, né? Faltavam detalhes para fechar o acordo de delação. Daí, na quarta-feira, no dia seguinte, 24 horas depois, o advogado deixa o caso. Alguma coisa não deu certo. Mas não corremos o risco de observar o avanço da investigação, talvez até o encerramento do caso sem o fechamento das delações, porque o volume de informações obtidas pela Polícia Federal é enorme, né? Pois é, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, ao Musa. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, a gente vê uma situação dessas pessoas que são presas, né? De repente saem ali do seu conforto. Imagina uma pessoa que estava imaginando que viveria uma vida de rico, de multimilionário em São Paulo, num apartamento caríssimo, com outros imóveis gerando renda, muito dinheiro na conta. Viveria uma vida tranquila, curtindo com a sua família e tal, e de repente está numa cela. O que passa na cabeça dessa pessoa? Certamente é um momento de muita perturbação psicológica, mental. E aí entra o papel dos advogados, né? Porque
em quem acreditar? Qual o discurso que mais te agrada? É aquele advogado que vai e te promete um monte de coisas, diz que você vai fazer uma delação e vai conseguir ir embora para casa daqui a pouco tempo. Aí tem outro que às vezes é mais realista, eventualmente até pessimista, diz que você tem que ter calma, que as coisas não são assim, que isso pode demorar. E aí isso vai gerando naturalmente uma série de tensões nessas relações. E pelo que a gente está acompanhando, a relação com esse advogado, que é um dos advogados, acabou tensionada a ponto dele deixar a defesa. Agora, existe, sem dúvida nenhuma, Caniato, a chance de que, nas coisas que foram apreendidas com o ex-presidente do BRB, já ter muita informação ou informação suficiente para que a Polícia Federal consiga juntar os pontos. Se ele não for uma pessoa que cuidasse ali do sigilo das suas informações, se ele tivesse no seu celular conversas salvas, guardadas, como tinha Daniel Vorcaro, aí realmente talvez não tenha muito valor essa delação. Mas, sem dúvida alguma, ele é fonte de informações fundamentais para se entender quais as pressões políticas que ele sofreu para que esse negócio fosse adiante. Quem o colocou ali na presidência do BRB e quem articulou para que ele, em contato com Daniel Vorcaro, pudesse colocar o Banco de Brasília na posição de pagar bilhões de reais por ativos do Banco Master, que aparentemente eram ativos supervalorizados. Pois é, mas há um questionamento de muitas pessoas, inclusive juristas que analisam o caso, da possibilidade das delações não irem adiante. Deixa eu até chamar o Roberto Mota para analisar essa possibilidade. Mota, o que se dizia lá atrás é que as delações seriam muito importantes e fundamentais para conectar os pontos e também para preencher as lacunas e explicar algumas conexões que não estariam claras por meio da avaliação dos arquivos que foram obtidos nos dispositivos eletrônicos. Mas assim, muito tempo está se passando, né? Semanas, meses talvez. O que podemos considerar a partir dessa demora e a possibilidade da delação não ser fechada? Avança-se mesmo sem essas informações e as tais lacunas que diziam que existia? O que as autoridades farão? Eu imagino, Caniato, que toda investigação deve ter lacunas, porque você nunca tem a história completa, né? Você tem alguns elementos e aí os investigadores têm que usar a lógica, o raciocínio para construir ali, reconstruir a história do que aconteceu. Então eu continuo perplexo, confuso diante dessa dinâmica da delação, né? Que a delação tem que apresentar evidências concretas que ainda não estão na mão das autoridades. Mas que evidências seriam essas? Que tipo de prova esses delatores têm que eles estão escondendo e que ainda não chegou na mão da polícia? E por último, quem é a autoridade última que faz o julgamento final? Olha para a evidência e diz, não, essa evidência aqui é sólida, é concreta, ela é importante, traz um elemento novo e agora vamos negociar o que o réu receberá em troca desse elemento novo. Porque o que nós vemos são várias entidades envolvidas nesse processo. E não está claro para o cidadão comum como esse processo acontece. Então, o que a gente vê é essa história da delação sendo todo dia, né, descrita como avançou, deu um passo importante para frente, agora a coisa vai e nada acontece. Enquanto isso, o tempo vai passando e, como eu sempre lembro aqui, daqui a pouco, não demora muito, vai surgir um escândalo que vai deixar esse escândalo do Banco Master parecendo coisa de criança. Aí a gente vai mudar de assunto e tudo isso corre o risco de cair no esquecimento. Pois é. Qual será o próximo? Falávamos do escândalo do INSS. Aí chegou o escândalo do Banco Master. A notícia do INSS saiu do destaque e foi lá para baixo. Qual será o próximo escândalo?